Olá pessoal, como vocês estão? Bom, vamos dar continuidade ao nosso caso que vocês aprenderam e revisaram a respeito dos diagnósticos de enfermagem NANDA, tá? Então, lembrando que eu simplifiquei um pouquinho o caso, mas aqui eu foquei muito mais na parte das queixas de febre, que ele estava com 39 graus, e cefaleia com início às 6 horas, tá? Então, nisso eu coloquei dois diagnósticos, um relacionado mais a essa parte da febre, então por isso eu coloquei hipertermia, e o outro relacionado à parte da cefaleia, que eu coloquei dor aguda, tá? Então vamos pensar que vocês estão com esse diagnóstico, vocês podem ter vários diagnósticos, então eu sempre falo para colocar os prioritários, tá? Então, supondo que esses sejam os prioritários do caso, e também vamos focar neste momento aqui no primeiro, que seria da febre. Eu teria que pensar em quais os resultados que eu quero para esse paciente. Então, nesse momento, o paciente está com febre. E quais são minhas metas? Então, quais são meus resultados? O que eu espero que aconteça com ele? Como eu quero que ele melhore? Então, para isso, eu vou usar um livro que é de resultados de enfermagem, que se chama o NOC. No caso, o NOC que eu tenho aqui, ele é um NOC, não é o mais atual, já existe quinta edição, esse aqui é da quarta edição, mas é o que eu tenho disponível em PDF, com isso eu consigo mostrar para vocês exatamente o passo a passo de como a gente faria, tá? Então, vamos pensar que agora eu tô com esse diagnóstico definido de hipertermia, e eu preciso pensar em resultados que eu espero para ele. Eu preciso achar aqui, dentro desse livro, uma página onde tem a taxonomia com a classificação de domínios, classes e títulos de resultados, tá? Eles não seguem exatamente NANDA, porque nem sempre eles atualizam no mesmo momento, no mesmo ano do que NANDA. Então, a gente tem diferenças entre eles, tá? Entre NOC, entre NIC, então é bom vocês conhecerem que livro que vocês estão, mas vocês saibam ir até a página onde existe esta classificação. Lembrando que existem livros que têm lá uma relação entre NAND e NOC, ou quando for no NIC tem NAND e NIC, então tem livros que lá no final das páginas vocês encontram a relação entre NAND e NOC, e aí eles colocam títulos de NOC, não são os resultados, tá? São os títulos possíveis de NOC para aquele diagnóstico, tá? Como nós estamos aqui construindo um raciocínio, nós não vamos fazer associação nenhuma de NANDA com esses livros, a gente vai realmente pensar em domínios e classes. No caso deste livro, eu já anotei aqui que é a página 224, tá? Quem tiver com outro livro, não tem problema, o que vocês têm que fazer é encontrar uma página como essa que eu vou mostrar. Então, aqui, ó, tá escrito taxonomia do NOC, ó. E aqui embaixo tem esse perfil, assim, essa carinha, quando vocês olharem no livro, onde vocês têm domínio, onde vocês têm classe embaixo, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o domínio 1 e a classe saúde, no domínio 1, que é a saúde funcional, e a classe A, manutenção de energia, B, crescimento e desenvolvimento, C, mobilidade, D, autocuidado. Então, eu vou ler os domínios e as classes e ver qual desses tem relação com o que eu estou procurando agora, que é relacionado à febre, que está lá no meu diagnóstico de enfermagem de hipertermia, tá? Então, por exemplo, tem a ver com crescimento e desenvolvimento? Não, não tem a ver com nada disso, então eu jamais vou pegar esta classe, tá? Então, no caso, vocês vão lendo, ó, vou deixar aqui na próxima página, ó, domínio 1, domínio 2, domínio 3, domínio 4, domínio 5, domínio 6, domínio 7, e aí ele começa a especificar ainda mais. Então, se você já seguiu mais ou menos uma linha de raciocínio no domínio da classe, você já pode ir lendo possíveis títulos de NOC, tá? Então, até então, o que a gente viu antes não eram títulos. Então, vamos lá, ó, vamos ver, eu vou já olhar aqui, ó, vamos pensar na minha temperatura, né? É a parte do domínio de saúde funcional, é a parte do domínio de saúde fisiológica. Se for, eu posso ir lendo embaixo, ó, cardiopulmonar, eliminação, líquidos eletrólitos.
Se eu tiver com dúvida, vou para o outro que tem até títulos. Então, ó, saúde funcional, manutenção de energia, e aí eu venho e olho possíveis títulos, ó. Crescimento e desenvolvimento, olho possíveis títulos, vai descendo, ó. Mobilidade, locomoção, autocuidado, não é. Cardiopulmonar, não. Eliminação, não. Líquidos eletrólitos, resposta imune, regulação metabólica. Opa, regulação metabólica tá aqui. E aqui embaixo da regulação tem termorregulação. Termorregulação recém-nascido, sinais vitais e peso, massa corporal. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, se eu achar que tem a ver com algum processo metabólico que está acontecendo, no caso da termorregulação, eu posso vir e pensar sobre isso. Para eu ter certeza, eu faço o quê? Eu escolho esse resultado e vou lá na página, realmente, onde tem os resultados, os indicadores, e leio a definição e vejo se tem a ver com as metas que eu quero para esse meu paciente, tá? Se eu for escolher esse aqui mesmo, ó, eu vou voltar aqui só para ver que domínio que eu estava. Eu estava no domínio 2, na saúde fisiológica, e a classe é a classe I, regulação metabólica, tá? Mas eu posso ir na página tem a descrição também. Aí eu tenho que ir lá na página onde está escrito termorregulação. Esse livro ele está por ordem alfabética, então pode ir lá no T, tá? Eu já salvei aqui para ir mais rápido, então tá no 932. 932. Eu vou lá e vou ler aqui, ó. Esse aqui ele quebra um pouquinho por ser um PDF, o título e a descrição abaixo, mas dá pra gente ver. Então, 932 está escrito termorregulação, e aí vem aqui embaixo assim, ó, domínio, ó, tá escrito aqui em cima, ó, saúde fisiológica, classe, regulação metabólica. E aí vem a definição, para ver se tem a ver. Equilíbrio entre a produção, aumento e perda de calor. Opa, parece que tem a ver. Aí, eu sempre vou colocar, eu vou ter aqui indicadores, ó. Indicadores que eu vou ver que tem, os indicadores que tem a ver com o meu caso, tá? Se no meu caso não estiver falando nada de alguns desses indicadores, eu não vou citar ele. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui algum indicador. Hipertermia, ó. A hipertermia eu sei que meu paciente está, tá? Aí eu vou ver se ele está grave, substancial, moderado, leve ou nenhum. Hipertermia, vamos pensar que 39 graus seria grave, tá? É um pouco subjetivo essa classificação, mas dá pra gente ir fazendo. Então, a hipertermia, eu vou dizer que hoje, agora, com o meu caso, ele está em 1. E eu quero que ele chegue, então eu quero que aumente este número, esse indicador, para 5. Então, eu consigo com isso estabelecer como ele está hoje, como eu quero que ele chegue, para só depois disso eu pensar na implementação, nas intervenções, o que eu vou fazer para conseguir atingir essa minha meta de que ele está em 1, ele está gravemente com hipertermia, mas eu quero que ele não tenha nenhuma hipertermia, eu quero que zere, eu quero que ele fique com uma temperatura normal. E aí eu preciso definir em quanto tempo eu quero que isso aconteça, tá? Então, vamos pensar que eu selecionaria aqui os indicadores que tem a ver com o meu caso, tá? Então, eu pegaria hipertermia, colocaria que está em 1, eu quero que aumente para 5. Então, aqui em cima tem manter em, aumentar para. É exatamente essa escala que a gente está fazendo, tá? Chama escala de Likert, que é a escala que a gente está graduando como esse paciente está. Então, ele está em 1 e ele vai para 5 e eu quero que isso aconteça em quanto tempo? Eu preciso determinar. Se eu ficar avaliando o paciente só a cada 24 horas, eu posso sempre propor uma meta para esse paciente a cada 24 horas. Se eu tiver em consulta, ele retorna daqui 7 dias, eu estabeleço uma meta para ele daqui 7 dias que eu quero que aconteça. E essa meta ela tem que ser atingível, tá? Eu não posso fazer algo que eu não vou nunca conseguir para este paciente. Então, é mais fácil a gente ir aumentando os numerinhos, ou seja, ir chegando mais próximo do ideal e colocando previsões menores, tempo menor, prazo menor, do que eu colocar algo muito longo. Eu quero de 1, eu quero que vá para 5 em 2 meses, né? Então, é melhor eu ir avaliando e reavaliando esse paciente, tá? Então, hipertermia era um indicador que eu poderia usar, porque está escrito lá no meu caso, e eu vou pegar outro aqui, que está lá descrito também. Dor de cabeça. Então, eu posso também colocar este indicador dor de cabeça,
Como que ele está com dor de cabeça? Não está falando. Então, no caso, eu não estou com o meu paciente para saber o grau de dor dele. Então, eu vou pelo meu caso. O caso está dizendo apenas que ele está com cefaleia há 6 horas. Então, eu vou supor que é uma cefaleia 3, moderada. E aí eu espero que ele chegue nos 5. Eu quero que ele não tenha dor de cabeça nenhuma. A gente tem métodos, né, formas farmacológicas e não farmacológicas, para conseguir melhorar essa situação da dor de cabeça dele. Então, eu venho aqui no meu caso, e aí eu escrevi aqui também para facilitar. Eu venho e escrevo qual é o domínio. Então, eu vou lá onde eu estava, no meu resultado, escrevo domínio, está escrito aqui em cima, ó, saúde fisiológica. Classe, regulação metabólica, porque eu vi que tem tudo a ver com o meu caso. Classe, regulação metabólica. Título do meu resultado, termorregulação, tá? Então, este é o título. Só o título, não basta o título. O que eu preciso é dos indicadores. Então, indicadores que eu selecionei para o meu caso. Eu selecionei a hipertermia, e eu selecionei e coloquei a escalinha de 1 para 5, que eu quero que isso resolva em 1 hora. Porque eu acho que em 1 hora ele está com uma hipertermia grave e eu consigo dar uma medicação, fazer alguma coisa que ele chegue em 5, a não ter temperatura elevada nenhuma, tenha níveis normais. E a dor de cabeça, que eu achava que ele estava com 3, e eu espero que ele chegue em 5 em 1 hora. Mas esse tempo aqui, ó, ele pode ser variado, tá, gente? Então, você pode pôr 24 horas, pode ser 7 dias. Então, qual que é seu objetivo? Qual é a sua meta para esse paciente, tá? Então, no fundo, o que vocês vão ter como estrutura de resultados? Vocês sempre vão ter um domínio no resultado, uma classe, o título do resultado e indicadores, que podem ter vários, ó, pode ter um, depois se pega e vai ter outro, quais indicadores que tiver relação com o seu caso. Ah, mas tem um monte de indicador lá e tem vários que eu não tenho nada, não tenho informação no meu caso. Então você não coloca, você só coloca daquilo que você sabe. Então você escreve o indicador, escreve a escalinha de quanto que ele está hoje, manter em aumentar para, quanto você quer que ele chegue e em quanto tempo, tá bom? Então, vocês vão fazendo assim. No caso, existe muitos resultados para um mesmo diagnóstico de enfermagem. Existe resultados que vão ser para diferentes casos. Então, eu supus uma situação de hipertermia e um resultado de termorregulação. Mas eu também poderia, de repente, mexer, colocar lá na parte de sinais vitais e aí falar da importância dele melhorar os sinais vitais, se ele tiver com outros sinais vitais alterados. Então, eu vou somando as informações do meu caso e vendo o que contempla, qual resultado contempla mais, e eu consigo determinar objetivos e metas para ele, pela minha escala, tá? Quanto mais indicadores eu tiver aqui que tem a ver com o meu caso, melhor vai ser. Quer dizer que ele tem total relação com o meu paciente que eu estou estudando, tá? Então, feito isso, eu terminei, por exemplo, um resultado vinculado a um diagnóstico, tá? Agora vamos pensar se fosse a dor, tá? Se fosse a dor, eu tenho que voltar lá, agora eu vou estudar a dor. Tenho que voltar lá na minha página, onde eu tenho, aqui ó, domínios e classes, tá? E aí eu vou decidir qual é o domínio, qual é a classe, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Eu posso só olhar domínios e classes, que são esses daqui, ou eu posso olhar esses que já têm os títulos. Eu prefiro olhar pelos títulos, que eu acho mais fácil, e às vezes pelo título eu consigo ter uma ideia melhor dos resultados, mas vocês que vão encontrando o melhor jeito, tá? Então, manutenção de energia, crescimento, mobilidade, autocuidado, não é nada disso para dor. Cardiopulmonar, eliminação, líquidos, eletrólitos, resposta imune, regulação metabólica, neurocognição, digestão e nutrição, resposta terapêutica, integridade tissular, função sensorial. Não, mas também não é. Outro domínio aqui, aí começou bem-estar psicológico, adaptação psicossocial, autocontrole, interação social, comportamento em saúde, crenças em saúde, conhecimento em saúde, controle de riscos e segurança, saúde, qualidade de vida, estado de sintomas, satisfação com assistência, desempenho, criação de filhos. Passou, acho que eu passei já. Deixa eu ver. Estava em saúde percebida.
Deixa eu achar por aqui, ó. Esse aqui. Vão encontrando pelos títulos. O que acontece com este PDF, não sei se vocês estão com um PDF diferente, é que eu não consigo escrever aqui em cima no buscador, e aí ele dá erro, é como se fosse figura, né? E aí com isso fica mais difícil de encontrar. Bom, então, não estou encontrando aqui, eu não quero atrasar vocês. Então, eu vou lá para o local onde tem o nível de dor, que foi o que eu já tinha encontrado, achei, ó. Estado do sintoma. Então, o domínio era 5, saúde percebida, porque eu vim olhando e achei, tá, gente? Aí, a classe V, estado do sintoma, e o que eu vou escolher aqui é nível de dor. Então, eu tô querendo achar um resultado esperado para melhorar essa dor do paciente, tá? Esse número aqui não tem nada a ver com a página. Então, eu venho aqui lá por ordem alfabética, ó. Resultado por resultado, vou olhando, tá no A, B, e aí eu encontro o nível de dor, tá? Eu já anotei a página aqui, 793. Então, 793. E aí eu vou olhar para ver se tem relação com o meu caso, para ver se eu tô certa, tá? Então aqui, ó, nível de dor. Aí eu venho e olho aqui qual a definição, ó, gravidade da dor observada ou relatada. Tá, ótimo. Então nisso eu venho e olho, ó, saúde, domínio, saúde percebida, classe, estado dos sintomas. E aí, título, preciso pôr o título, hein? Não esqueçam. Título é nível de dor. E aí eu vou colocar os indicadores, dor relatada, agitação, se esse paciente tiver, inquietação, suspiro, choro, tensão muscular, perda do apetite, náusea. Às vezes eu tenho essa informação toda no meu caso. E aí eu falo como ele está e quanto eu quero que ele chegue, tá? E aí vem aqui e preenche um igual a esse aqui, só que com relacionado à parte de dor, tá? Então eu iria colocar o domínio, não vou escrever, mas vou falar. O domínio seria saúde percebida, domínio V, saúde percebida, domínio 5, saúde percebida. Classe, eu iria colocar estado dos sintomas, daí é a V. Título, título tá aqui em cima, ó, nível de dor, eu viria aqui, colocaria nível de dor, e os indicadores, aí vocês teriam que selecionar quais vocês têm no caso, dor relatada, tá grave, você quer que não tenha nenhum, você acha que tá uma dor leve, você quer que chegue a nenhuma, né, e em quanto tempo? E aí você vem e descreve isso desse jeito, escreve o indicador aqui, ó, dor relatada, de 1 para 5, por exemplo, em 1 hora. Enfim, conforme o raciocínio que vocês fizerem, tá? E aí acabaria aqui a parte de resultados. Nesse caso, a gente achou 2 resultados para 2 diagnósticos, né? Resultados diferentes, mas lembrem que sempre há a possibilidade de você encontrar muitos resultados esperados. Até que quando existe a associação de NANDA e NOC, eles colocam assim, por exemplo, hipertermia, eles vão e colocam várias opções de NOC, não só uma, são vários títulos de NOC. Aí você tem que ir lá na página dessa daqui, que é a página dos indicadores, e olhar qual deles tem mais relação com o seu caso. Nem todos vão ter relação, tá? E aí você escolhe os indicadores que você tem informações a respeito e aplica a escalinha de quanto para quanto, em quantos dias, em quantas horas, enfim, você quer atingir esta meta. Aí, baseado nesta meta, eu vou pensar em intervenções para atingir esta meta. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sanado as dúvidas de NOC. Eu vou separar o vídeo de NOC e NIC, então eu vou começar o NIC no próximo vídeo. Obrigada!